E aí, pessoal, seja muito bem-vindo, você que está chegando por aqui. Conforme prometido na nossa última aula, nós vamos tratar de estudar por aqui, com simultaneidade de Mário Quintana, essa análise dos termos da oração, tipos de verbos, tipos de complementos, termos da oração que são tidos como obrigatórios e termos acessórios. Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, para que a gente possa estudar a diferença entre termos complementos obrigatórios e complementos do tipo acessórios. Então, simultaneidade por Mário Quintana. Ele começa dizendo que eu amo o mundo, eu detesto o mundo. Eu creio em Deus. Deus é um absurdo. Que absurdo, né? Eu vou me matar. Eu quero é viver. Você é louco? Não, eu sou poeta. Então, o que vocês percebem aqui? Que em simultaneidade por Mário Quintana, ele trata justamente, como o próprio título sugere, dessa simultaneidade, dessa avalanche de sentimentos tão paradoxais que nós vivenciamos. Quer dizer, quando eu digo nós, é nós mesmos. Não só eu, como você também. Ao mesmo tempo que ele se diz amar o mundo, ele se diz detestar. Ao mesmo tempo que ele se diz crer em Deus, ele diz que Deus é um absurdo. E aí ele diz, poxa, eu vou me matar. Quer dizer, forma figurativa, né? Metafórica de dizer, quer dizer, que é isso? Que é isso que eu estou sentindo? Que é isso que eu estou pensando? Ele diz, não, a vida vale a pena, porque ela é bonita, é bonita, é bonita. Eu quero é viver. Aí ele se pergunta, você é louco? Não, eu sou poeta. Quer dizer, eu posso brincar com esse efeito de sentido das palavras. Pois bem, então, vocês percebem que nos 3 primeiros versos nós temos o sujeito eu. Eu e eu. Então, sou eu que amo, sou eu que detesto, sou eu que creio. Esse sujeito está simples, né? Determinado. Quando eu digo que eu amo, o que é que eu amo? Transitivo direto. Eu detesto. O que é que eu detesto? Transitivo direto. Eu creio. Eu creio. Quem crê, crê em algo, em alguém, em alguma coisa. Perceberam que agora eu fiz a pergunta com preposição em que ou em quem? Pois bem, amar, detestar e crer são verbos nocionais, transitivos. Amar e detestar, como eu fiz a pergunta o que, são transitivos direto. O mundo, o que eu amo? O mundo, objeto direto. Eu detesto o que? O mundo. Eu creio em quem? Em Deus. Crer é transitivo indireto, porque eu fiz a pergunta em quem, também respondo com preposição, em Deus. Tudo bem, pessoal? Então, o que a gente pode concluir? Que o mundo e em Deus são complementos verbais obrigatórios. Então, eu estou ratificando para vocês aquele conceito, aquela ideia de que objeto direto e objeto indireto são complementos verbais obrigatórios. Tudo bem? Pois bem, aí depois ele diz que Deus é um absurdo. Quem é um absurdo? Deus é o sujeito simples determinado. É verbo de ligação. Então, Deus é, Deus parece, Deus anda, Deus continua um absurdo. Então, são verbos de quê, pessoal? De ligação. Absurdo não é um adjetivo? Esse adjetivo, na sintaxe, tem a função de caracterizar esse sujeito, Deus. Perceberam? Então, nesse caso, absurdo funciona como predicativo do sujeito. Percebemos, por exemplo, que tanto no primeiro como no segundo e no terceiro verso, nós temos respectivamente verbos de ação. Então, se nós temos verbos de ação, logicamente nós temos predicados verbais. O que não acontece no verso Deus é um absurdo. É verbo de ligação. E se eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, a gente pode concluir, então, que o núcleo desse predicado é o nome. Portanto, nós temos um predicado nominal. Aí ele diz, eu vou me matar. Nós temos aqui uma locução verbal, vou matar, não é isso? Só que essa locução verbal, vou matar, a pergunta é nocional, não é isso? Indicação. Ela tem ou não tem sentido completo? Eu vou precisar ou não fazer a pergunta? Eu vou me matar. Eu vou matar. Quem mata, mata algo, mata alguém. Então, eu vou matar. Quem eu vou matar? Eu. Nesse caso sou eu. Né? Então, esse complemento do verbo, ele nesse caso está sendo representado pelo oblíquo me.
Lembram que eu disse a vocês que mit, se, nos, vos pode funcionar como objeto direto ou indireto da oração? Então, dá a depender do tipo de verbo que eu tenho. Então, como eu fiz a pergunta, a locução, eu vou matar quem? Quem que eu vou matar? Não sou eu? Então, esse me funciona como objeto direto, pelo fato da locução ser transitivo direta. Aí depois ele diz, eu quero viver. Esse quero viver, novamente, nós temos aqui uma locução verbal, né? Então, eu vou me matar, predicado verbal, eu quero viver. Esse predicado quero viver. De novo, ele não tem sentido completo, pessoal? Então, se ele tem sentido completo, porque eu não preciso fazer a pergunta, ó, eu quero viver. Olha como esses versos todos têm um poder exclamativo, né? Quer dizer, essas exclamações que são retóricas, olha como elas trazem todo um efeito de semântico no contexto do texto. Então, eu quero viver. Não precisa fazer a pergunta, elas são intransitivas. Aí depois ele pergunta, você é louco? É verbo de ligação, louco, predicativo do sujeito, né? Qual é o núcleo desse predicado é louco? Não é o nome? Portanto, nós temos um predicado nominal. Não, eu sou poeta. Então, esse advérbio não, né, funciona como adjunto adverbial. É, portanto, um termo acessório. Ele está ali junto do verbo ser para assessorar o seu sentido. Quer dizer, indicar uma determinada circunstância. Nesse caso, negação. Não, eu sou poeta. Ser, nesse caso, não é um verbo de ação. É um verbo de ligação. Compreenderam? Sou, pareço, fico, ando, permaneço poeta. E poeta é um adjetivo que indica essa característica, essa qualidade, essa informação sobre esse sujeito eu que está subentendido. Portanto, se nós temos verbo de ligação mais predicativo, nós temos então um predicado nominal, porque o núcleo é o predicativo poeta. Tudo bem, pessoal, até aí? Ficou claro nessa revisãozinha que nós tratamos aqui no contexto do poema Simultaneidade de Mário Quintana? Pois bem, então a partir de agora nós iremos tratar sobre esta diferença entre esses termos obrigatórios, objeto direto e objeto indireto, e esses termos acessórios da oração. Então, muito cuidado para não confundir o adjunto adverbial com um complemento verbal. Em primeiro lugar, o adjunto adverbial é um termo acessório. Ele pode estar ou não na oração, que não vai fazer diferença. Outra questão também interessante. O adjunto adverbial, ele é sempre um advérbio ou uma locução adverbial, que vai indicar uma determinada circunstância, que pode ser de afirmação, de negação, de dúvida, de modo, de meio, de lugar. Mas, detalhe importante, o adjunto adverbial, ele sempre vai se referir, tá certo? Ele sempre vai estar junto. Adjunto é porque está junto. Então, adjunto adverbial, ou ele vai se referir ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. Vou repetir. Adjunto adverbial é porque está junto de quê? Do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. Então, o professor ensinou bem. O professor ensinou. Nesse contexto aí, o professor ensinou, a professora Vivi ensinou sintaxe. Nesse contexto, a professora Vivi ensinou o quê? Sintaxe, é transitivo direto. Mas quando eu digo que o professor ensinou neste contexto, ele é intransitivo. Aí eu estou dizendo que bem. Vocês estão entendendo? Então, bem indica o modo como o professor ensinou. Bem não é um adjetivo que se refere ao sujeito o professor, mas ele se refere ao verbo ensinar, indicando-lhe uma circunstância, de modo, por exemplo. Então, todo adjunto adverbial tem um valor semântico que precisa ser identificado por nós leitores. Então, de tudo que eu trabalhei com vocês aqui agora sobre sintaxe, então é importante pontuar que ter essa noção semântica, né, desse adjunto adverbial é muito importante para melhorar, né, a nossa compreensão leitora acerca do que é tratado no contexto do texto. Pode ser da tirinha, da letra de música, do poema. Então, para quem vai fazer Enem, para quem vai fazer SSA, para quem vai fazer o NEB, para quem vai fazer FACAT, a gente não pode perder de vista essa compreensão, né, dessa análise semântica do adjunto adverbial. Os estudantes leram o livro na biblioteca. Pois bem, nós temos aqui um exemplo interessante. Quem foi que leu o livro na biblioteca? Não foram os estudantes? É o sujeito. Leram. O que é que eles leram? O livro.
O livro é o objeto direto. Na biblioteca, professora, é o objeto indireto? Não, porque a pergunta é o quê? Eu não posso fazer a pergunta onde nem aonde, vocês estão entendendo? Então, ler um livro, objeto direto. Eu poderia só dizer que os estudantes leram um livro. Na biblioteca, é um termo acessório. Eu poderia terminar a frase só livro, ponto. Compreenderam? Na biblioteca é um termo circunstancial, é um termo acessório que se refere à forma verbal ler. Então, indicando, portanto, uma circunstância de lugar. Então, essa locução adverbial de lugar funciona como adjunto adverbial. Como eu disse a vocês, o adjunto adverbial se refere ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. De novo, vamos falar aqui sobre Coca-Cola. Pois bem, beba Coca-Cola. O que é que vai ser bebido? Coca-Cola. É o objeto direto do verbo beber transitivo direto. Só que bem gelada. Vocês conhecem essa frase? Então, quando eu digo beba Coca-Cola bem gelada, lembram que antes eu trouxe para vocês beba Coca-Cola, ponto? Bem gelada. Então, bem e gelada é o modo como vocês vão, o quê, pessoal? Beber essa Coca-Cola. Então, Coca bem gelada não se refere ao objeto direto. Vocês estão entendendo? Mas se refere à forma verbal beber, indicando uma circunstância, quer dizer, nesse caso, acessória. Quem funciona como termo obrigatório é Coca-Cola, é o objeto direto. Então, bem gelada indica o modo como você vai beber essa Coca-Cola. Então, se refere ao verbo, é um termo acessório e indica uma circunstância, portanto, funcionam como adjuntos adverbiais. De modo, tudo bem? Agora vejam bem, aqui tem Coca-Cola bem gelada. O que é que tem? Coca-Cola. Vocês já sabem que é o objeto direto. Bem gelada é um termo circunstancial. Eu poderia só dizer que tem Coca-Cola bem gelada. É um termo circunstancial que se refere ao verbo ter. Tudo bem? Adjuntos adverbiais. Só que eu estou dizendo que é aqui. Eu não poderia tirar o aqui? Não é um termo obrigatório. É um termo circunstancial, que se refere ao verbo ter, indicando, portanto, uma circunstância de lugar. Portanto, aqui e bem gelada funcionam como termos do tipo adjuntos adverbiais, porque se referem ao verbo ter, indicando circunstância de lugar e indicando circunstância de modo. Tudo bem, pessoal? Agora façamos o seguinte. Já que nós estamos falando que adjunto adverbial pode se ligar ao verbo, por que não trazer para vocês aqui exemplos de que o adjunto adverbial pode se ligar ao adjetivo ou ao próprio advérbio, tendo o papel, por exemplo, de intensificar o sentido de ambos. Então, Lindalva é muito bonita. Eu poderia só dizer que Lindalva é bonita, compreenderam? Natália fala muito bem. Eu poderia só dizer que Natália fala bem, mas eu estou dizendo que ela fala muito bem. Então, prestem atenção aqui num detalhe importante. Lindalva é muito bonita. Muito é advérbio de intensidade. Vocês já sabem disso. Qual o papel desse advérbio? É ou não é um termo acessório? Já mostrei para vocês que eu poderia só dizer que Lindalva é bonita. Quando eu digo que é muita, eu estou intensificando quão bonita ela é. Muito, portanto, é um advérbio que tem função de adjunto adverbial, porque está intensificando o sentido do adjetivo bonita. Como eu disse a vocês, o adjunto adverbial está junto de quem? Do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio, intensificando o seu sentido. Natália fala bem. Bem é advérbio. Indica o modo como Natália fala. Só que o advérbio ele também pode se referir ao próprio advérbio. Quando eu digo que ela fala muito bem, eu estou intensificando o quão bem ela fala. Então, muito é adjunto adverbial de intensidade, modificando, portanto, o sentido de quem? Do outro advérbio, bem. Então, é isso. Adjunto adverbial funciona como termo acessório, indica circunstância, atua como termo modificador. Do nome, não. Quem modifica o sentido do nome é o adjetivo. Então, adjunto adverbial indica circunstância, tá certo? E é termo acessório. Vocês lembram daquela música de Legião Urbana, Pais e Filhos? Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar e nada é fácil de entender. Em outras palavras, a parte que eu acho mais interessante da música é aquela que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse um amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há.
Pois bem, então a partir de agora, eu convido vocês a ter um outro olhar sobre esse termo da oração, acessório, né? Esse termo modificador do verbo, do adjetivo, do próprio advérbio, que tem um papel, né? Que no contexto da música, como eu disse a vocês, da tira, de trazer essas circunstâncias diversas no contexto do texto. Então ele diz que é preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã. Assim como ele disse que é como se não houvesse amanhã, ele poderia afirmar como se houvesse amanhã. Então o que vocês percebem? Que o advérbio não e o advérbio amanhã, que se referem à forma verbal haver, eles estão no contexto do texto atuando como adjunto, porque está junto do verbo, adverbial de quê, pessoal? De negação e de tempo, respectivamente. Vocês compreenderam? Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Assim como não há, poderia também haver. Então não é um advérbio que funciona como adjunto adverbial, porque está junto da forma verbal haver, modificando o sentido da mesma. Me diz por que o céu é azul. Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Aí ele diz, eu moro com a minha mãe. Vocês percebem que quando ele diz com a minha mãe, esse termo não é objeto indireto, pelo fato de estar regido por preposição? Então, quando ele diz eu moro, não precisa fazer a pergunta o que, de que, para quem, né? Então, com a minha mãe, eu moro com a minha mãe. Então, esse termo é um termo obrigatório ou é um termo acessório? Mas meu pai vem me visitar. Ele diz, eu moro na rua, não tenho ninguém. Percebam como não tem valor de adjunto adverbial de negação, modificando o sentido do verbo ter. Ele diz, eu moro em qualquer lugar. Então, a minha pergunta para vocês é, em qualquer lugar, na rua e com a minha mãe, funcionam como complementos verbais obrigatórios ou como adjuntos adverbiais? Então, quando eu diz que eu moro com a minha mãe, indica o que, pessoal? Uma circunstância a esse verbo morar. É um termo acessório. Se é um termo acessório, neste caso, eu vou dizer que ele funciona como adjunto adverbial. De que, minha gente? De companhia. Muito bem. Mas ele diz, eu moro na rua. Na rua, novamente, é um adjunto adverbial. Está junto do verbo morar. Funciona como adjunto. Portanto, adjunto adverbial de lugar. Aí ele diz, eu moro. Não cabe a pergunta o que, de que, para que, em quem. Vocês estão entendendo? Em qualquer lugar. É uma circunstância também acessória. Então, se é uma circunstância acessória, está se referindo ao verbo morar, modificando o seu sentido, assim como era na rua, ele está dizendo que pode ser em qualquer lugar. Novamente, eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Então, o fato é que vocês precisam identificar que esses termos da oração, né, ora podem funcionar como objeto direto, indireto, ou ora podem funcionar como adjunto adverbial. Mas o importante é vocês notarem por aqui que o adjunto adverbial, ele tem uma função modificadora, tá? Junto do verbo, do adjetivo ou do advérbio, modificando o seu sentido e atribuindo uma característica específica. Tudo bem? Nas nossas próximas aulas, nós iremos tratar sobre termos que estão ligados ao nome. Você sabe a diferença, por exemplo, entre um adjunto adnominal e um complemento nominal? Qual a semelhança? Qual a diferença que existe entre um complemento nominal e um agente da passiva? Pois bem, na nossa próxima aula, nós iremos tratar sobre termos relacionados ao nome. Até lá, pessoal, não se preocupem que aqui, com Vivi no Enem, vocês vão aprender tudo de forma bem metodológica, de forma que a gente possa compreender isso e levar para a circunstância da análise do texto. É muito importante a gente resolver exercícios que vão tratar sobre essa análise gramatical de frases isoladas, como também não perder de vista a análise sintática dos termos das orações, sempre no contexto do texto. É muito importante notar isso. Então, até lá e até a próxima, se Deus quiser.